Para completar, Cruzeiro com concorrentes na busca por um meio atacante do Atlético Paranaense. Falo também sobre o Cruzeiro, o verdadeiro Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que a comissão de arbitragem da CBF entende que o Brasileirão de 2025 tem menos erros impactantes do que o Brasileirão da temporada passada. Enquanto isso, a CBF decidiu realizar uma reunião de emergência com os árbitros da primeira divisão nessa terça-feira na sede da entidade. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tem dois concorrentes internacionais na disputa pelo meio atacante Dudu, só 19 anos de idade e atleta do Furacão. O Atlético Paranaense tenta a renovação do contrato com o Dudu há meses, mas não consegue avançar. E é exatamente a presença ou o interesse do Cruzeiro, do Atlético de Madrid e do Juárez, do México, que impede o acordo do Atlético Paranaense. O atleta tem vínculo apenas até 30 de junho de 2026. Perdão, o contrato dele se encerra em 30 de abril de 2026. Dessa maneira, o Dudu já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de... Para ser mais preciso, 31 de outubro ele já pode assinar esse pré-contrato para virar reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior assim que seu vínculo terminar com o Furacão. O Cruzeiro tem se especializado na contratação de jogadores em fim de contrato. É dessa maneira que o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, foi contratado para o próximo ano, e é dessa maneira que em dezembro, Neisser Villarreal, atacante colombiano do Milionários, também desembarca na Raposa no fim desse ano. Cruzeiro que já havia pago recentemente uma multa de 10 milhões de reais ao Atlético Paranaense para contratar Cauê Moraes, lateral direito de 19 anos de idade, que rendeu muitas críticas. O pessoal lá no Furacão tá bem bravo com o Cruzeiro por conta desse pagamento da multa rescisória. Para agora falar sobre o Cruzeiro, o verdadeiro Robin Hood do futebol brasileiro. Você duvida? Então pega esses números. Desempenho do Cruzeiro contra os times que ocupam um lugar no G6, ou seja, os 6 primeiros colocados. A Raposa tem de longe o melhor aproveitamento do Brasileirão, 83% dos pontos. Só para você ter uma ideia de como é boa a campanha do Cruzeiro contra os 6 melhores times do campeonato, o segundo lugar, o dono da segunda melhor campanha entre os confrontos de G6 é do Flamengo com 52%, 31% a menos do que a Raposa. O Bahia aparece em terceiro lugar com apenas 43% de aproveitamento, o Santos é o quarto com 39% e o Palmeiras aparece apenas no 11º lugar nos confrontos contra os times do G6 com míseros 24% de aproveitamento. Mas, em compensação, quando o assunto é confronto contra os times no Z4, Cruzeiro não vai bem. Raposa é só a quinta colocada, com aproveitamento de 73%. Bem menos do Flamengo, bem menos do que o Flamengo, com 100% de aproveitamento. Palmeiras e Botafogo têm 87%, enquanto o Santos aparece com 83% de aproveitamento. Só para completar, já que falei do Cruzeiro, deixa eu contar sobre os números do Galo. O Atlético é o 6º melhor em aproveitamento contra times do G6 e é só o 17º contra times do Z4, algo que preocupa, levando em consideração que Atlético e Sport se enfrentam na noite dessa quarta-feira. Eu não gosto de data FIFA, para ser bem sincero, tá? Mas a gente tem algumas coisinhas para contar para vocês, como, por exemplo, a busca do Cruzeiro pela contratação de Dudu, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, só 19 anos de idade. O grande problema hoje nem é o Furacão. O Atlético tenta renovar o contrato com o Dudu há bastante tempo, o vínculo dele se encerra em 30 de abril do ano que vem. Ou seja, a partir de 31 de outubro ele já pode assinar um pré-contrato. A concorrência do Cruzeiro é que pesa. Hoje o Juárez, lá do México, e o Atlético de Madrid da Espanha também tem a intenção de fechar com esse menino, de só 19 anos de idade, o que pode atrapalhar os planos da Raposa. Cruzeiro que tem se especializado em contratar jogadores em fim de contrato, tá? O Neisser Villarreal, artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, está contratado e chega em dezembro, livre do contrato com Milionários. E o Matheus Cunha, goleiro que pertence ao Flamengo e cujo vínculo se encerra em dezembro, também está contratado e se apresenta a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Ô Josimar, eu nem gosto muito de falar de arbitragem, eu acho um assunto bem chato, mas, cara, tem momentos em que a gente precisa falar, né? A arbitragem do futebol brasileiro, ela vive um momento traumático, trágico, tenebroso. Os caras são muito ruins, inseguros, os árbitros de vídeo são piores até talvez do que os árbitros em campo, é uma sucessão de erros. Eu não consigo ver
uma predisposição em ajudar esse ou prejudicar aquele, tá? Mas eu achei que com o VAR a gente teria melhores alternativas e atuações de árbitros, um ledo engano. Até por isso, o Sálvio foi quem defendeu essa ideia, o Sálvio Spínola Fagundes Filho, que foi meu companheiro dos tempos de ESPN e de Band Esportes. Ele entende que há necessidade de árbitros estrangeiros para a reta final do Campeonato Brasileiro, e eu concordo. Mesmo sendo alguém que acabou sendo muito prejudicado por um árbitro estrangeiro, vocês vão lembrar de Javier Castrilli, árbitro argentino que apitou um Corinthians e Portuguesa no Morumbis. Eu acho que eu nunca fiquei tão triste, não, eu fiquei tão triste também no Palmeiras, no Português e Grêmio, final do Brasileiro. Mas aquele jogo do Castrilli eu fiquei muito triste, cara. O argentino roubou demais pro Corinthians, mas demais, na cara dura, cara. E isso foi meio que um trauma para mim, mas eu prefiro o árbitro estrangeiro, mesmo com o Castrilli, do que esses caras que apitam muito mal, tá bom? Bora falar agora sobre o Cruzeiro que decidiu mudar condição do contrato de Bolasie. Já contei para vocês que o atacante do Congo não deve permanecer em 2026, certo? Pois bem, o contrato atual se encerra em 31 de dezembro e havia uma projeção, uma cláusula que permitia a prorrogação automática do vínculo por mais um ano, além de um reajuste de 25% dos salários caso ele disputasse metade dos jogos do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro já jogou 47 vezes em 2025 e o Bolasie esteve em 28 partidas. Ou seja, o Bolasie nesse momento tem mais do que a metade dos jogos do Cruzeiro. Para evitar qualquer risco de uma prorrogação automática sem a vontade do Cruzeiro, Raposa conseguiu convencer o Bolasie a aceitar a exclusão dessa cláusula no contrato. Dessa maneira, o Bolasie pode jogar quantas partidas for daqui até o fim do ano, que não tem assegurada a sua permanência em 2026. Ótima notícia para uma diretoria que não quer contar com o Bolasie nem com o Eduardo para o próximo ano, a menos que eles arrebentem nessa reta final de temporada, como eu já havia dito em outros vídeos. A intenção no Cruzeiro hoje é renovar o elenco e ter jogadores mais jovens que possam garantir um ganho esportivo dentro de campo, além de vendas interessantes no futuro não tão distante. Tudo para que a filosofia do Matos de trazer jogadores veteranos aos pouquinhos seja substituída por essa nova metodologia. Para de atualização importante sobre Fagner, o Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas não deve ficar com o atleta de 36 anos de idade para 2026. O Cruzeiro já havia percebido que a nova diretoria corintiana não tem a intenção de prorrogar o empréstimo, muito menos de vender o Fagner. O lateral direito tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Em paralelo a isso, o Cruzeiro também fez um movimento no mercado super importante algum tempo atrás, comprando o Cauã Moraes, lateral direito de 19 anos de idade. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense e ficou com o jogador, que já havia estreado nos minutos finais da partida contra o Flamengo e foi titular, deixando boa impressão diante do Sport nesse domingo lá no Mineirão. Diante desse cenário, com o Cauã tendo enorme potencial, só 19 anos de idade, com o William consolidado na lateral direita, o Cruzeiro vai abrir mão do Fagner em dezembro, assegurando assim uma economia de mais ou menos 500 mil reais por mês em salário. O Corinthians paga metade dos vencimentos, o Cruzeiro paga a outra metade, atleta que havia sido emprestado sem custos. Bora falar agora sobre Gabigol. O atacante do Cruzeiro voltou a falar depois de marcar um gol. Tem sido assim. Ele tem se mantido calado, toda vez que balança as redes, ele dá entrevistas. Primeira entrevista que gerou um pouco mais de polêmica se deu depois do gol da vitória contra o Bahia em Salvador. Na oportunidade, ele disse que conversaria com a diretoria do Cruzeiro no fim desse ano, até porque anda incomodado com os poucos minutos no time de Leonardo Jardim. Gabigol voltou a balançar as redes nesse domingo no empate 1-1 do Cruzeiro contra o Sport. Dessa vez, ele foi perguntado: e aí, Gabigol, o que você quis dizer com aquela entrevista lá de trás? E a frase do atacante foi, abre aspas, é claro que haverá essa conversa em dezembro, sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver os meus números dentro de campo, são números expressivos. Tenho buscado o meu espaço. Claro que às vezes não tenho tido esses minutos. Em dezembro a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz. Ou seja, o Gabigol enfatizou que segue interessado em conversar com dirigentes da Raposa. Anda incomodado, até porque foi contratado para ser protagonista do Cruzeiro e hoje é reserva de Matheus Pereira e Caio Jorge. Só para completar o noticiário cruzeirense, contar que Matheus Henrique sofreu fratura em 2 costelas, num lance meio esquisito no jogo contra o Sport. Tratamento sem conservador, sem necessidade de cirurgia, mas não há um prazo para o retorno do atleta.